Galera, seguinte, eu acabei de gravar um vídeo para o canal agora, para postar hoje, sexta-feira, dia 21, agradecendo a vocês pelos 500 mil inscritos. Porém, eu senti que não era esse vídeo que eu precisava postar pra vocês. E agora eu tô voltando pra contar pra vocês a maior experiência que eu já tive, uma das maiores experiências que eu já tive com Deus na minha vida inteira. E que foi uma experiência muito significativa pra que eu cresça em Deus hoje, sabe? Pra que eu tivesse amor a Deus hoje, pra que eu amasse a Deus sobre todas as coisas como eu amo hoje. Uma vez, gente, eu postei um vídeo aqui no canal por cima, que foi um vídeo que eu falei sobre idolatria. Vou deixar até aqui em cima pra vocês, um vídeo bem legal. Faz bastante tempo esse vídeo, mas é legal. Tem um conteúdo interessante. E eu falei no vídeo que eu já odiei a Deus. E aí uma menina comentou assim: nossa, Ari, você é muito corajosa de falar isso, eu já odiei a Deus. Eu nunca vi ninguém falando isso, cristão. E eu já odiei a Deus, gente. Não foi um período assim que eu não acreditei em Deus e tipo, ai, fiquei com uma raivinha. Não, eu sentia ódio. E o mais difícil disso tudo é porque eu senti esse ódio de Deus estando dentro de um contexto onde as pessoas estavam glorificando a Deus. Eu não queria sair da igreja porque eu amava a igreja que eu congregava, eu amava as pessoas, todos os meus amigos eram da igreja. E eu não queria sair da igreja porque eu gostava do contexto igreja. Porém, eu não amava o motivo principal de eu estar na igreja, que era o Senhor, né? Eu amava as pessoas, amava o lugar, amava o que acontecia no lugar, mas não amava a pessoa que eu deveria reverenciar naquele lugar, que era Deus, que era o Senhor soberano acima de todas as coisas. Antes de toda essa experiência que eu tive de ódio a Deus, eu já havia sido curada. Então, já havia provado dos milagres de Deus na minha vida. A gente é ser humano, pode acontecer o que for da nossa vida de bom, que a gente vai esquecer, porque nós somos filhos ingratos e condicionais. A gente ama muito uma pessoa de acordo com aquilo de bom que ela faz por nós. Então, galera, pra gente tomar ranço de uma pessoa é muito fácil, né? A gente ama aquela pessoa muito, 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 ela faz algo de mal, que machuca muito a gente para de amar a pessoa, né? Toma um ranço, se afasta da vida da pessoa e a gente quer fazer isso com Deus também. Acontece que o amor de Deus, ele é incondicional, não importa o que a gente faça pra ele, ele vai sempre amar a gente do mesmo jeito. E o meu amor por Deus estava sendo muito condicional e não incondicional. Eu amava Deus pelas bênçãos que Ele podia me trazer, mas às vezes algumas perdas que aconteciam, eu não conseguia louvá-lo, não conseguia glorificá-lo através das perdas, porque o meu amor era completamente condicional, como eu falei pra vocês. Eu amava através de uma condição. Você me dá isso e eu te amo. Se você me tirar isso, eu já não te amo mais. E eu era nova, eu era adolescente e tal, mas eu sempre fui aquela pessoa, eu sempre falo assim no canal, eu sou inteligente, zoando com vocês, mas eu tenho uma racionalidade dentro de mim que todos os dias eu peço pra Deus tratar, eu peço pra Deus quebrar, que eu sou uma pessoa muito racional. Eu ajo muito pela emoção em muitos momentos da minha vida, mas no geral eu sou uma pessoa mais racional, eu ajo com a racionalidade e não com a emoção. Então até eu fico brincando com o Felipe, que o Felipe é o emocional do relacionamento e eu sou a racionalidade do relacionamento. Então acontece alguma coisa, o Felipe fica, não, mas tem que ver a situação, tem que analisar. Eu tenho uma veia mais incrédula ali dentro de mim que eu preciso quebrar isso todos os dias. E eu não falo isso com vergonha de que o meu amor era condicional, que eu odiei a Deus, porque essa ferida já foi cicatrizada. E hoje, em 2020, eu entendo que é algo que eu preciso quebrar todos os dias. Eu acho que muitas pessoas têm fraqueza na área sexual, por exemplo. Muitas pessoas têm fraqueza na área de roubar, né? Tipo, tem predisposição a cometer algum crime. Outras pessoas têm predisposição a fazer fofoca. Cada um tem um pecado que lhe atinge ali, e o meu pecado maior durante toda a minha vida foi lutar contra a incredulidade. Então essa sempre foi a minha maior luta. E aí quando meu irmão faleceu, antes do meu irmão falecer, eu recebi muitas profecias de várias pessoas falando assim pra mim: nossa, seu irmão vai ficar curado, ele vai voltar louvando, seu irmão vai... E assim, eu lembro exatamente das palavras das profecias, eu lembro exatamente de tudo que eu escutei das pessoas a respeito da cura do meu irmão. E eu enchi meu coração de ânimo, de fé, e eu não cogitava a possibilidade do meu irmão falecer. Gente, não cogitava. Assim, se eu falar pra vocês que era zero, era abaixo de zero. Eu não cogitava a possibilidade do meu irmão falecer. Até que quando a minha tia foi avisada da notícia, ela falou assim, é o Xande. Eu achei que ele tinha piorado no estado da UTI. Quando ela falou que ele faleceu, eu não entendi. Parece que toda aquela minha fé foi pro ralo, assim. Eu não acreditei que ele ia falecer, que ele tinha falecido. Eu só acreditei que ele tinha falecido quando
ele foi enterrado, porque até ali eu achava que Deus ia fazer alguma coisa, porque Deus tinha promessa na vida do meu irmão. Então a primeira coisa que eu queria desmistificar pra você que passou por um processo semelhante ao meu, é que Deus não se responsabiliza pelas mentiras das pessoas emocionadas, tá? Esse é o primeiro passo. Deus não vai se responsabilizar por aquilo que uma pessoa disse quando ela estava emocionada, por aquilo que uma pessoa disse quando ela estava com fé. Às vezes não é pela maldade que um profeta vai profetizar, né, na vida de uma outra pessoa. Não é pela maldade porque ele é uma pessoa ruim, quer mentir, quer ferir seus sentimentos. Às vezes ele crê na melhora daquela pessoa, né, ele tá com uma fé sobrenatural naquele milagre, e aí ele vai falar coisas boas pra você, só que aí ele fala em nome de Deus, o que não é certo. Então, se a gente tá emocionado, não fala no nome de Deus, sabe? Fala assim, meu, eu creio que seu irmão vai ficar curado, eu creio que seu parente vai ressuscitar, sei lá. Fala no seu nome, não fala em nome de Deus, porque isso pode trazer sequelas muito grandes. Então, esse é o primeiro adendo que eu vou fazer pra vocês, que Deus não se responsabiliza pelas palavras dos homens, tá? Deus se responsabiliza por aquilo que ele fala, Deus se responsabiliza por aquilo que ele designou e não por aquilo que homens tentaram manipular. E hoje, assim, gente, eu tenho 23 anos, eu entendo isso, eu sou mais madura hoje em dia pra entender que as pessoas falam em nome de Deus como se Deus tivesse falado quando Deus não falou, mas quando eu era nova eu não entendia, eu achava que todo mundo que tava na igreja era um semideus, e meu Deus, a pessoa tá falando em línguas, pra mim é o mais crente da igreja. Eu baseava, como que eu posso dizer, a conduta de uma pessoa, se ela era crente ou não, no nível que ela falava em línguas, no nível que ela era usada por Deus. E não, gente, todo mundo peca, sabe? Hoje em dia eu tenho essa maturidade de entender isso, e naquela época eu não tinha. Então isso já favoreceu pra que o meu ódio de Deus começasse ali, porque eu acreditava que tudo que as pessoas falavam em nome de Deus era realmente Deus que tinha falado. E aí quando meu irmão faleceu e a minha tia trouxe a notícia, caiu por terra tudo aquilo que eu acreditava que tinha sido Deus que tinha falado. E eu já comecei a ver Deus como alguém que era mentiroso. Eu comecei a me envolver num ateísmo muito forte de tentar negar as evidências de Deus, tentar negar tudo aquilo que Deus tinha feito sobre a minha vida, e comecei a ter ódio mesmo, ter aversão a tudo que envolvia a Deus, mas continuava na igreja. Olha que loucura. E aí eu lembro que as pessoas profetizavam pra mim naquele momento e eu não acreditava mais em nada, não acreditava em nenhuma promessa sobre a minha vida. Eu acreditava que eu era capaz de fazer tudo por mim, que os meus sonhos só dependiam de mim, e comecei a ficar uma pessoa completamente irracional, sabe? Não dava zero lugar à emoção, e pra mim tudo era balela, tudo era mentira, e vivi assim por muito tempo na igreja. Meu irmão faleceu dia 2 de junho de 2014 e dia 2 de janeiro de 2015, 6 meses depois, exatamente no dia 2, 6 meses depois certinho, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Eu lembro que eu tava sentada no meu quarto, escrevendo uma das listas que eu faço todos os anos de coisas que eu quero pro meu ano, e eu comecei a ver uma cena. E apesar de ser muito racional, eu acho que Deus fala assim, você é racionalzinha assim? Então vou te mostrar evidências com coisas que vão além do seu entendimento, né? Então, aquele exemplo do dia da minha carteira de habilitação, que uma pessoa bateu no vidro do carro pra que eu não batesse. Eu contei até o testemunho que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. E várias outras experiências que eu já vivi com Deus, mas essa foi a maior. No dia 2 de janeiro de 2015, eu tava sentada no meu quarto, assim, né, igual eu tô aqui, perninha de índio, pensando, chorando, escrevendo a lista, e de repente eu me via como se eu estivesse numa casa, assim, enorme, uma casa com umas portas de madeira, e tivesse uma janelona. Olha que... Escutem essa visão. Aí tinha uma janela assim, e lá fora tava ventando muito, 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 muito nessa janela. Mas muito, gente, muito, 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 muito mesmo. Tava ventando nessa janela. E na minha frente tinha um quebra-cabeças. Nesse quebra-cabeças, tava tudo lá nele. Tava os meus sonhos, tava os meus objetivos de vida, tava a minha fé. Tava tudo nesse quebra-cabeça, eu tava tentando montar. Eu tava completamente perdida nessa visão. Completamente perdida. Nesse quebra-cabeças assim no chão. E aí eu lembro que a janela dessa casa tava aberta. Tava aberta assim, com maior ventania lá fora. E aí todas as peças do quebra-cabeça começaram a voar naquela janela. Todas começaram a voar. Tipo, sair pela janela assim, sabe? Todas, gente, começaram a... E aí, galera, na hora que as peças começaram a voar, eu comecei a clamar a Deus para que Deus trouxesse as peças de volta, para que ele acalmasse aquela tempestade, acalmasse aquele vento que tava lá fora, né? E aí, na hora, a voz de Deus acalmou aquela tempestade e as peças foram voltando pro lugar e eu consegui montar o quebra-cabeças.
Foi uma visão muito rápida, mas para uma pessoa que não acreditava em Deus, de repente, ver uma coisa tão sobrenatural acontecendo naquele momento, eu lembro que é como se eu tivesse sido transportada para aquela cena, como se eu tivesse uma casa diferente ao meu redor. Eu me lembrei exatamente dessa sensação e eu vendo aquele flash naquele momento. E aí naquele momento eu me prostrei assim, comecei a chorar. Eu lembro que eu já não tinha nem palavras para poder sentir raiva de Deus, porque aquele momento a presença de Deus me tomou de uma maneira sobrenatural, e naquela visão eu comecei a montar meu quebra-cabeça de volta, comecei a tentar montar. E a partir daquele dia, toda aquela racionalidade que tinha dentro de mim foi se quebrando. E aí eu comecei a entender o consolo de Deus sobre a minha vida que eu tinha pedido. Os desígnios de Deus, eles não estão para serem entendidos. Se a gente for entender o que Deus quer, a gente fica louco. Os desígnios de Deus, eles foram feitos para serem vividos. Então, foi isso que eu senti naquele momento, né? A presença de Deus, assim, me tomou de uma forma sobrenatural e eu entendi que aquele vento lá fora simbolizava todas as tempestades da minha vida, então todos os pensamentos turbulentos que eu tinha tido. E aquela janela simbolizava a minha mente, simbolizava tudo que entrava, todas as informações que entravam. Então, assim, eu precisava fechar a janela para que aquele vento não entrasse e para que os meus sonhos não passassem. A janela, ela era como se fosse um portal para que o vento não entrasse e não mandasse as minhas peças para fora. E se eu fechasse aquela janela, nada disso ia acontecer. Aquele quebra-cabeça ia continuar ali. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? E se eu abrisse a janela, abrisse aquele portal de incredulidade, o vento ia chegar e ia mandar todas as minhas peças pra fora. E a partir daquele momento eu entendi que eu não podia dar vazão para aqueles pensamentos ruins que estavam vindo sobre a minha vida. Aí depois de 6 meses sem sentir a presença de Deus, eu voltei a sentir a presença de Deus no meu quarto. E aí, gente, eu escrevi até uma música sobre isso naquele dia. Eu nunca tinha feito uma composição, foi a primeira composição que eu fiz na minha vida. Pretendo lançar essa música para quem quiser saber. E a partir daquele dia, eu não duvidei mais da presença de Deus sobre a minha vida, sabe? Eu não duvidei mais que a presença de Deus existia, porque já fazia muito tempo que eu não sentia a presença de Deus. E na palavra fala pra gente vestir-se da armadura de Deus. Então, o capacete da salvação, a couraça da justiça. E quando a gente tá sem aquela armadura, né? A janela tá aberta, que no caso simbolizava a minha mente, simbolizava a minha cabeça. Eu não tava com aquele capacete protegendo, que era a fechadura. Todos os pensamentos contrários, tudo que viesse de fora, a minha cabeça não ia estar protegida com o capacete da salvação. Não ia estar protegida contra aquilo que viesse de arma forjada contra mim. Então tudo que viesse de fora, que eram pensamentos ruins, eu estava retendo. E a partir do momento em que eu coloquei o capacete da salvação, que eu senti a presença de Deus na minha vida e comecei a me blindar daqueles pensamentos, eu comecei a ter pensamentos de vida e não pensamentos de morte. E assim, gente, como eu sempre falo, a maioria das vezes onde a minha vida foi mudada foi no meu quarto, foi em lugares íntimos com Deus, não precisou de conferências, não precisou de grandes avivamentos, não precisou de eventos grandes, cultos grandes, e sim foi na minha intimidade com Deus. E eu me lembrei do que Deus tinha pra minha vida naquele momento, após 6 meses sem sentir a presença de Deus. E eu queria dizer pra você hoje, nesse vídeo, através da minha experiência, que se você tá passando por esse momento, cara, a única coisa que pode te preencher é a presença de Deus. Então assim, você pode estar passando por um momento turbulento que for, nada terreno vai conseguir resolver esse problema que você tá passando. Só a presença de Deus é capaz de preencher todas as lacunas que a gente tem. E sabe aquela frase que o vazio que a gente tem dentro da gente só Deus pode preencher? Ele é real. Então, se você tá passando por esse tipo de coisa, eu não te incentivo a você procurar um profeta, enfim, não. Eu te incentivo você sentar num lugar silencioso onde tá só você e Deus e pedir: Deus, eu quero sentir a tua presença. Liga um louvor. Cara, eu já passei por momentos onde eu não conseguia sentir a presença de Deus, que eu fiquei um dia inteiro no quarto falando assim: Deus, eu não consigo sentir a tua presença, mas eu só saio desse quarto quando eu sentir. Sabe? E eu sentia. E assim, esse vídeo é mais pra contar como eu voltei a amar a Deus. E eu não voltei a amar a Deus lendo livros de autoajuda. Eu não voltei a amar a Deus recebendo profecias de outras pessoas. Eu voltei a amar a Deus sentindo a presença dele. Eu voltei a amar a Deus vendo coisas do mundo espiritual e sabendo que ele é real. Então, pra mim, Deus não precisa de uma comprovação científica, porque eu sinto a presença de Deus. É uma comprovação pessoal que eu sinto todos os dias na minha vida a presença de Deus. E esse dia vai ficar marcado pra sempre. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aí se você quiser. Enfim, comenta, não sei. Mas é mais pra contar essa experiência que eu passei na minha vida, que foi tão turbulenta, mas que Deus me fez voltar a acreditar nele através da presença dele. E eu desejo que vocês sejam cheios da presença de Deus também. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Tchau.